Oi, gente! Hoje nós vamos fazer um maquia e fala de Resident Evil Death Island, que finalmente está entre nós. Entre nós, mundo, não entre nós, Brasil, oficialmente, né? É porque, mais uma vez, fomos deixados no churrasco, né? Esquecidos, completamente esquecidos pela Sony Pictures no lançamento. Então, a gente teve que recorrer, né, aí às pessoas que puderam vazar o filme e legendar pra gente poder assistir, porque não tem outro jeito. E eu vou comentar com spoilers, então caso você ainda não tenha visto o filme e não goste de spoilers, já esteja avisado que vai rolar spoilers, sim. A princípio, eu quero começar falando, assim, do básico, né? Se você me segue no TikTok, se não me segue, aproveita a oportunidade. Você já deve ter visto que eu tava muito animada, muito empolgada pra esse filme, né? Eu fiz alguns vídeos falando sobre, desde que eu vi a Jill naquele teaser, quando eu achava que era ainda um flashback, saudades dessa época, inclusive, eu já fiquei muito empolgada, porque a Jill é minha personagem preferida e a gente tava lá desde 2009 sem saber exatamente o que aconteceu com a Jill. As últimas notícias dela era ali de um file do Revelations 2 em que ela manda pro Barry e fala que tá se tratando, e é isso aí. Mas, assim, saber que a Jill ia aparecer depois do 5 foi muito bom. Mas, quando eu vi que não era um flashback, que a Capcom realmente ia manter a aparência dela igual a de 1998 e deu uma desculpa esfarrapada, gente, eu fiquei tão decepcionada. E mais ainda, quando eu descobri que a Capcom teve o cuidado de criar modelos lindos para elas, inclusive eu vou deixar as fotos aqui, né, gente? Olha que linda! Mas eles descartaram com uma desculpa de a gente queria que as pessoas reconhecessem a Jill logo de cara. Beleza, fizesse assim no trailer, no momento que ela aparecesse e colocasse uma voz falando Jill, todo mundo já ia saber que ela tava lá e que era ela. Gente, olha os lookinhos, sabe? Eles deixaram ela com a roupa 90% igual do remake, assim, isso eu não entendo. A Claire também, idêntica do Infinite Darkness. Inclusive, desde o Revelations 2, o lookinho da Claire se consiste em jaqueta vermelha, calça jeans e bota, né? A Claire não troca de roupa, é tipo o guarda-roupa da Mônica, que abre, só tem a mesma roupa e, assim, não dá, não entra na minha cabeça isso. A Rebecca, eles também mudaram o modelo dela e eu acho que era a única que não precisava, porque o filme se passa um ano após o Vendetta, inclusive ele ia se chamar Vendetta 2. E ela estava perfeita no Vendetta, linda. Eu não superei a beleza da Rebecca no Vendetta até o dia de hoje, mas a Capcom decidiu mudar e não é que ela tá feia, ela tá bonita, mas o Vendetta ela tava muito mais linda. O Leon tá com a aparência do Infinite Darkness, o que eu achei ótimo, porque no Infinite Darkness eu acho que ele tá velho demais pra idade que ele tava. Então agora tá coerente. E o Chris manteve a aparência do Vendetta e tá ótimo. Mas enfim, né? Vamos aos assuntos do filme. O filme começa ali com um flashback do vilão, né, de Raccoon. E eu admito que é muito legal ver várias perspectivas do surto, né, que houve em Raccoon. Que a gente já teve vários filmes, vários jogos tratando desse outbreak também. E assim, é sempre muito legal ver novas perspectivas. Então a gente viu ali perspectivas de soldados da Umbrella. Mas enfim, eu vou falar um pouco melhor sobre o Dylan mais pra frente. Daí a gente vai pra quem? A gente vai para Leon, né, na moto. Quando eu vejo Leon, eu já sei que vem pirueta. Quando eu vejo Leon em moto, eu já sei que vem cena de ação extremamente forçada. E dito e feito, eu achei que o Death Island, ele foi menos forçação de barra do que o Vendetta, nessa questão de ação, mas ainda assim teve um pouco. Mas beleza, ok, né, a gente já sabe. Quando o Leon aparece, eu já sei que vai ser assim. E ele tem lá a batalha com a Maria e depois a gente vai pra ela, Claire Redfield, num cenário que me lembrou muito Resident Evil Revelations 1, ali daquela parte da Jill e do Parker, sabe? Ai, gente, o coração aqueceu, o coração da fã deu uma aquecida naquele momento, eu não vou negar isso.
Depois a gente vai pra ela, a aguardada, a estrela, a maioral, a rainha Jill Valentine de volta na ação, trabalhando junto com o Chris. Só dela tá de volta, trabalhando. O Chris tá falando com ela lá. Gente, aquilo ali já foi o surto do surto. Porque eu que amo muito esses dois personagens e que eu amo muito Resident Evil 1, né? Que ali o começo de tudo com eles. Ver eles trabalhando juntos de novo é muito bom. Mas a gente vê que a Jill tá sendo o quê? Desobediente, insubordinada com o capitão dela e colocando a vida dela em risco e, né, o Chris, obviamente, não gosta disso. Já vai pra Rebecca, porque o filme não perde tempo. O filme já quis mostrar, ó, é esse, é ele, é ela, vamos prestar atenção nessas pessoas. E a Rebecca ali trabalhando no laboratório, o Chris indo falar com ela, gente, eu já sonhei tanto, eu já fiquei tanto com isso na minha cabeça, vocês não têm noção de quantas vezes eu imaginei esse tipo de situação, a Rebecca lá no laboratório, e eles indo falar com ela, pedindo informações, ai, isso é tudo! E a conversa que a Rebecca e o Chris ali têm sobre a Jill é maravilhosa, ali, né, mostrando o quanto a Jill está traumatizada depois de todos os eventos que tivemos em Resident Evil 5 e o quanto o Chris quer ajudar ela, mas muitas vezes não sabe como, e a Rebecca mandando na cara do Chris, né, um tipo, amado, entenda que é o momento dela. E tem ali a cena do stand de tiro e, gente, vamos lá. A Jill tá ali praticando, né? O Chris vai conversar com ela, fala que quer ela fora do caso, enfim, e a Jill tá sendo totalmente, tá se arriscando, não tá nem aí pra nada, não quer prestar muita atenção no que o Chris tá falando, e o Chris cita o Pierce. Mano do céu, este momento, na hora que, a primeira vez que eu vi o filme, eu vi ele totalmente em inglês, né, sem legenda. E, na verdade, quando eu comecei a ver ele, eu tenho um filho pequeno, pra quem não sabe, então tudo que eu vou assistir, eu vou assistindo aos pedaços, né, porque eu vejo um pouquinho, daí eu tenho que parar pra cuidar dele, enfim, então nessa loucura, eu só escutei, there was a guy named Pierce, eu falei, quê? Não, pera, eu escutei direito, aí eu parei, fiquei assim, em choque, fui dormir muda, acordei calada de tanto choque por uma citação ao Pierce, e assim, o que eu tenho a dizer a respeito disso é, matou as minhas esperanças de que ele pudesse sobreviver no Resident Evil 6 Remake. Não tô falando que vai sair um remake do 6, mas eu acho bem possível que daqui a vários anos saia, né? Não é nada pra agora, mas sei lá, daqui a uns 10 anos talvez, saia um remake de Resident Evil 6. Contudo, porém, todavia, vai que ele tá vivo e o Chris não sabe. A esperança é a última que morre. Ah, mas não sei o que. Me deixa em paz. Me deixa ser iludida, viúva. E beleza. E fora que o Chris fala, né, pra Jill, aparentemente pela primeira vez sobre o Pierce. E eu não consigo conceber que o Pierce entrou na BSAA em 2010, que ali é 2015, e a Jill simplesmente não sabia da existência do Pierce até aquele momento. Não entra na minha cabeça, porque ambos trabalhavam na BSAA e, ok, eu sei que a Jill passou um período ali um período de recuperação, mas ela mandava e-mail pro Barry, e eu acredito sim que o Chris, ele ia visitar ela, tanto é que, após Resident Evil 5, o Chris, ele pediu pra ficar um pouco mais na base, enfim, não ter tantas missões assim, então eu entendi que era justamente para poder dar suporte a Jill neste momento, mas aparentemente ele não tinha mencionado o Pierce, que era um soldado que ele pensava em colocar no lugar dele, e tanto a Jill quanto o Pierce sendo pessoas tão importantes na vida do Chris, sabe, eles não terem se conhecido. Tudo bem, não gosto dessa possibilidade, porque, novamente, a minha cabeça tinha pensado vários churrascos da BSAA, ali todo mundo junto, mas ok, eu consigo aceitar. Mas ela nunca ter ouvido falar dele, isso eu não consigo aceitar. Eu acho que a Capcom quis dar um biscoitinho, né, pra gente. Ah, então um biscoito aí, ó, fala do Pierce. Mas eles não pensaram muito bem em como esse biscoito ia implicar no todo. Que já havia se passado 5 anos que o Pierce esteve na BSAA e 2 anos da
daquela coisa que eu não gosto de falar, que acontece no final de Resident Evil 6. E o Chris nunca nem mencionou com a Jill. Cara, a Claire conheceu o Pierce, porque a gente também termina no Revelations 2, que inclusive o Pierce fala que a Claire é bonita e que queria conversar com ela mais, queria conhecer ela melhor, só queria jogar essa informação aqui. E a Jill, sabe, nem saber, não dá, não consigo aceitar isso. Mas enfim, Neném Evans foi citado e isso já dá um quentinho bem aqui, ó, no coração. E beleza, e daí a gente tem a primeira interação de Jill e Claire, e isso me deixa tão feliz, porque também eu amo essas duas personagens, eu sempre sonhei em ver uma interação delas. E, ai gente, esse filme, assim, a questão das interações, ele pode ter muitos defeitos, mas a questão das interações tá 10/10, eu não tenho do que reclamar. E eu simplesmente amo quando ali o Chris fala que o bioterrorismo é teimoso. E a Clara, eu também tenho os meus teimosos pra lidar. E a Jill, mas nada é mais teimoso que vocês dois. Gente, isso é tão família. Ai, eu surto, sabe, com esses momentinhos. A fã de tantos anos surta tanto com esse tipo de detalhezinhos. Mas enfim, eles vão ali, a Rebecca, né, explica pra eles o que tá acontecendo e eles já vão pra Alcatraz, porque novamente o filme não perde tempo. E isso é um ponto positivo, mas também é um ponto negativo, porque eu acho que muita coisa poderia ter sido melhor trabalhada e melhor explicada. Este filme deveria ter sido uma série mesmo, e eu não falo uma série como Infinite Darkness, porque o Infinite Darkness tem 4 episódios de 20 minutos. O Infinite Darkness é um filme. E então o Death Island deveria ser de fato uma série com episódios de 40, 50 minutos, sei lá, 5, 7, 8, 10 episódios, sabe? Pra ser tudo muito bem trabalhado. Inclusive o vilão. Gente, eu achei péssimo. Olha, abaixo do Dylan, só o Simmons. Apenas o Simmons. Cara, mas nem o Sadler, que eu acho insuportável, fica abaixo. Gente, eu detestei esse vilão, eu achei ele assim péssimo. E novamente, a segunda vez que eu reassisti, eu assisti com meu marido e ele falava que era triste de ver muitas coisas que tinha potencial e não ia pra frente. Havia muitos momentos de diálogos que eu ficava assim, não, beleza, agora eles vão entrar no assunto, mas aí cortava e já ia pra outra cena, porque tudo tem que ser muito rápido e isso me irritou muito, porque eu queria ver mais diálogo, eu queria ver mais explicação. Eu conversei com meu marido, né? Conversei com algumas amigas sobre o filme e tanta coisa poderia ter sido muito melhor se eles tivessem tido tempo, se eles tivessem trabalhado nisso. E eles estão há tanto tempo desenvolvendo este filme, sabe? Porque cargas d'água não pensaram melhor, sabe? Não viram. Enfim, vamos falar do que temos, não é mesmo? Anyways, voltando aqui pro vilão, eu achei ele tão chato, tão sem graça. Sabe aquele meme da Isabela? Eu achei tão bobo, achei tão sem graça, achei tão batido, na verdade. É eu em relação ao Dylan. Toda vez que aparecia aquela bengala dele, meu Deus, ele abria a boca, eu já tava, acaba, pelo amor de Deus! Eu queria pular as cenas dele, de tão chato e sem graça que eu achei. E poderia ter sido muito melhor, novamente, se a Capcom tivesse dado tempo pra explorar. Porque, beleza, ele perdeu ali os amigos, especialmente o melhor amigo dele, que ele teve que matar. Gente, isso é muito sério, isso é um trauma, isso é grave, mas é tudo tão corrido que a gente não sente. A gente não consegue entender, a gente não consegue ver que realmente era um grande amigo dele que ele perdeu, sabe? Não dá. Mas enfim, né? Voltando, eles chegam lá em Alcatraz, né? Eles dão uma reclamadinha de turistas. A Claire já quer deixar o Chris e a Jill, né, pra um canto e ela vai pra outro. O que você quis dizer com isso, Claire? Enfim, não vou entrar neste mérito ainda. Em um outro vídeo eu falo mais sobre Jill e Chris, especialmente sobre eles, mas começa ali a treta, né, começa o vírus do Miranha, né, o Miranha vírus, começa a agir, porque todo mundo é uma escalação, é uns parkour, sabe, que começa a rolar, enfim, de fato começa a acontecer e eles acabam se separando, né, a Jill, ela
cai e Claire vai pro lado, Chris vai pro outro. E daí a Claire e o Chris depois eles conseguem se reunir e a Jill tá em outro canto. E Resident Evil 5 vibes, em que o Chris só quer saber da Jill. E cadê a Jill? Onde que ela tá? Pra onde ela vai? Enquanto a Claire, não, vamos esperar. E o Chris, não, mas a Jill tá sozinha, não posso deixar ela sozinha. E acontece que Claire e Chris são infectados. Ah, não, na verdade, antes eles encontram o Dr. Taylor, que dá um outro nome pra ele. E pausa pra falar do quanto eu amo a Claire barraqueira. O cara, não, porque a Terra save. E a Claire, não, mas que não sei o que lá. Gente, a Claire já vai pro barraco. Ela é maravilhosa. A energia da Claire barraqueira é tudo pra mim. E até depois, quando ele se machuca, né, o cara, e ele, nossa, eu acabei de chamar vocês de terroristas, e a Claire, cala a boca, deixa eu ver esse machucado. Claire Redfield, entenda, você é icônica. E eu amo muito a frase que o Chris fala depois, né, mesmo se você fosse dos vilões, ainda assim a gente ia cuidar dos seus ferimentos. Eu chamo isso heroísmo e altruísmo. Não sei como chama isso no planeta de vocês, mas no meu, heroísmo e altruísmo. E beleza. Aí a Claire é infectada, o Chris é infectado e eu também amo muito aquele momentinho de irmãos Redfield em que o Chris fica o tempo inteiro amparando a Claire com a mão assim em cima das costas dela, quando ele também tá sofrendo. Ai, gente, os meus irmãos, eu amo! E daí, corta pra Jill e ela encontra quem? O Leon! Essa interação que era muito desejada por muitos fãs. Eu, honestamente, nunca fiz muita questão de Leon e Jill, porém eu gostei muito de todas as interações deles. Eu amei a cena do Licker, eu amei que eles ficam ali em silêncio, paradinhos, porque os Lickers são cegos. Então, se você ficar aqui de boa, você consegue passar, né? Ai, gente, eu simplesmente amei eles ali parados por causa dos Lickers e, ai, gente, tudo. E o Leon com as piadinhas dele. Gente, eu simplesmente amei todas as interações deles. E é paralelo a isso, a Rebecca lá fica sabendo do que tá rolando, a Hannigan, a gata faz as vacinas, chama a SWAT e vai. E estão lá sofrendo e mostra, né, o quanto a Jill ali preocupada com o Chris. Enfim, todos preocupados ali. E daí o Leon também é infectado e chega o chato do Dylan e a Maria. E esse momento é literalmente chegou a hora do chato falar, vai chato, fala. Foi assim que eu fiquei, vai chato, fala, insuportável. A Maria, inclusive, no Vendetta ela já era inútil. Aqui tá igual no Vendetta, só que o dobro. E beleza, aí o chato fala, ai, porque não tem justiça. Ai, porque não sei o quê. Ai, que ladainha. Ai, gente, pelo amor de Deus, sabe? Tudo aconteceu em 98, a gente tá em 2015, melhore. E novamente, eu sei que ele passou por uma coisa muito grave, um trauma, tal, mas gente... Olha a quantidade de anos que passaram e, novamente, se a Capcom tivesse trabalhado melhor o personagem, eu poderia entender melhor o lado dele. Mas do jeito porco que ficou, eu detestei. Ai, olha, eu não gosto nem de lembrar dele, que já me dá ranço. Já me dá aquele, vai chato, fala. Beleza. Daí a Jill consegue fugir, né? Fala, não, eu vou impedir eles. E ele se encontra com a Rebecca, que teve lá toda a treta com a SWAT. E, novamente, não mostrou a Rebecca conseguindo chegar lá, porque o monstro marinho pegou eles, o pau começou a torar. E, do nada, a Rebecca já brotou lá nos esgotos, seca, encontra a Jill, né? Fala, vai lá, vacina eles, que eu tô indo lá resolver a treta. E todo mundo é vacinado. E, novamente, o Chris mal se vacinou, ele já tava perguntando da Jill. E aí eles vão, né? O Leon já correu na frente também. E tem a luta dele com a Maria, que eu também detestei. Porque quando, por exemplo, ali no Resident Evil 5, a Jill com o P30, ela dá um pau no Chris e na Sheva. O Wesker também dá um pau em todo mundo, porque eles têm super força, né? Naquele momento a Jill tava com as habilidades dela a 1000%. E o Wesker também tem super força, tal, ele sempre dá um pau, então deu pau em Claire, deu pau em Sheva, deu pau em Chris, deu pau em Jill, deu pau em todo mundo. Agora o Leon lutando com uma pessoa com super força, ele luta de igual para igual, né? Gente, era pra ele ter morrido no momento que a Maria pega a cabeça dele, assim, e bate no ferro, lembrando que ela tem super força.
Já era ali pra ter quebrado o pescoço do Leon, ter morrido. Enfim, né, mas o Leon, ele é o Golden Boy, então, né, ele consegue derrotar a Maria sozinho, mas também é uma luta, assim, que pra mim eu já tava, ai, tá bom, gente, acaba, pelo amor de Deus, vamos pra outro momento. E todo mundo se junta. Antes de todo mundo se juntar, acontece o clichê que ninguém aguenta mais. Ele vai lá e se infecta, né? E ele fala, não, agora todo mundo vai ver o mundo como eu vejo. E daí, sabe, você vai morrer. Eu não entendo a lógica desses caras que vai lá, se infectam pra ter ali o grande momento, sendo que, e daí você vai morrer também, você vai estar um monstro. Qual é o ponto? Igual, abrindo parênteses, Resident Evil 5, que o Wesker se infecta pra matar o Chris, porque ele tem muito ódio do Chris, né? Então ele vai se infectar pra matar o Chris. Ele matou o Chris, ele conseguiu o Ouroboros spread todo o mundo, né? Foi lá, se espalhou pro mundo todo. Eu ia falar a fala dele, mas eu esqueci, enfim. E daí se infectou. Como que o Wesker ia continuar vivendo com aquele monte de tentáculo voando ao redor dele? E o Dylan agora, não, vou me infectar e vou espalhar os drones. Todo mundo vai ver o mundo do jeito que eu vejo. Tá, e você vai estar um monstro? Não entendi, eu não, sabe, não consigo captar a lógica. Mas enfim, se alguém consegue captar a lógica, deixa aqui nos comentários, porque, sabe? E tá, ele se infecta. Nossa, na hora eu vi o trailer, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu até lembro de ter comentado com meu marido quando eu vi o trailer, tá, beleza, aqui é o momento que ele vai se infectar, porque é Resident Evil, isso vai acontecer. Novamente, batido, na verdade. Enfim, e daí começa ali o Resident Evil Assemble, né? O momento dos Vingadores, até o 360. Gente, isso foi muito brega, o 360 ao redor dos personagens. Mas enfim, começa ali a batalha e eu achei bem legal, né? Cada um teve seu momento, teve a Jill com arma de plasma do remake do 3, de uma forma bem mais realista, porque eu não consigo conceber que Jill Valentine, aquela mulher de 23 anos, ia conseguir erguer uma arma daquela, que deve ter, sei lá, 3 vezes o peso dela. Então dessa vez ficou ali no chão, foi bem interessante, todo mundo ali batalhando. Eu amei a parceria de Rebecca e Claire, eu simplesmente amei. Aquele momento em que o Leon falou, Claire, pega a senha, vai lá, né, para os drones, pega a Rebecca, para os drones. E a Rebecca vira e fala, don't die! Gente, ela é muito fofa. Eu não aguentei de fofice e eu simplesmente amei ali a genialidade da Rebecca de, não, pera, vamos então usar os drones ao nosso favor. E no final, quando elas dão um high five, gente, isso é ouro! É muito bom! E, enfim, ali, aí, enquanto o Chris, o Leon e a Jill ficam na batalha mais corporal, o que eu acho extremamente coerente, porque a Claire e a Rebecca, elas não são muito de campo de batalha, elas se viram, né? Se precisar, elas se viram, elas fazem acontecer, elas são maravilhosas, mas elas não são muito da linha de frente, elas não são muito soldados, né? Agora, Chris e Leon e Jill cai dentro, entendeu? Bem que nós mata no peito. E todos juntos, com o poder da amizade, conseguem derrotar o vilão e salvar o mundo. Yay! E tem ainda uma ceninha ali no final, né, de todo mundo conversando. E é isso. Confesso que eu fiquei aguardando uma cena pós-crédito, alguma coisa que já fosse dar um gostinho para um próximo filme, para um próximo jogo, porém não teve nada. E essas foram as minhas considerações e as minhas emoções assistindo Resident Evil Death Island. Eu quero saber de você, se você já viu, o que você achou do filme. Mas basicamente é esse. Se tornou minha animação preferida, possivelmente. Antes era o The Generation, que eu ainda gosto muito. Mas esse deve ter se tornado minha animação preferida. Tem muitos momentos muito bacanas. Mas, infelizmente, fica aquém do que poderia ter sido. Se eles tivessem dado mais tempo para tudo ter sido desenvolvido, teria sido ainda melhor. Porém, não decepcionou, eu gostei, fiquei feliz com o resultado, gostei de ter tido um conteúdo novo envolvendo a Jill. E basicamente é isso. Então, me segue nas outras redes sociais, me conta aqui nos comentários o que você achou do filme. Se inscreve no canal também, caso queira. E é isso. Tchau!